Você com certeza já passou ou conhece alguém que já passou por alguma situação que ocorreu, um fato que violou o sentimento daquela pessoa, que causou um mal àquela pessoa, não necessariamente ao patrimônio dela, como podemos chamar os danos morais. Porém, ao procurar o judiciário, pode ser que tenha vindo uma condenação com valor pequeno, ao seu ver, ou nem tenha vindo uma indenização. Então, nós vamos analisar como funciona o Instituto no Brasil e alguns mecanismos que, no direito comparado, podem ajudar e, conforme a jurisprudência, estão sendo inseridos gradativamente no Brasil. Pois bem, temos que analisar primeiro como funciona a responsabilidade civil no direito brasileiro. Aqui nós objetivamos a reparação do dano, restituição ao status anterior, restituição ao status quo, como bem conhecido. Conforme o artigo 927, caput do Código Civil, aquele que por ato ilícito causa dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Pois bem, reparem no repará-lo, que seria restituir ao status anterior, repará-lo. E no dano moral não é diferente. Primeiro, o que é dano moral? Dano moral é aquele que atinge, usando aqui o conceito de Carlos Roberto Gonçalves, que atinge o ofendido como pessoa e não seu patrimônio. É diferente quando acontece um dano ao seu carro, à sua casa, por exemplo. Ou quando, agora nos danos morais, quando, por exemplo, matam seu cachorro. E aqui eu vou usar o exemplo do cachorro Joca, que acarretou a promulgação de uma lei que as empresas são obrigadas agora a fornecer a localidade do cachorro quando eles estão sendo transportados pela empresa. Elas ainda não são obrigadas a transportá-los, mas, se o fizerem, são obrigadas a informar onde estão, como estão e poder cuidar. Nesse caso, a empresa mandou o cachorro para um local distinto de seu dono, ficou sem cuidados e veio a falecer. Entendem que aconteceu um ato ilícito por parte da empresa? Ela não poderia ter feito, acarretou um dano ao dono do cachorro? E não é um dano ao patrimônio dele, pois mesmo que o cachorro tenha um valor patrimonial, alguns cachorros, não é o suficiente para reparar o dano, comprar um cachorro novo. E nesse caso, a gente vai buscar compensar a vítima, o que sofreu o dano, com uma reparação, com uma indenização, como bem conhecemos. Porém, alguns autores entram com a questão de que nunca é possível chegar num valor exato nessa condenação. Você pode pensar que alguns juízes vão condenar por mais, por ter um valor maior para os cachorros, por eles mesmos terem um cachorro, e se colocarem no lugar. Ou algum juiz que não tem afeto com o cachorro, dá uma indenização diferente. Pois no direito civil brasileiro não temos critérios objetivos quanto à fixação de dano moral. Então, fica realmente a certo critério do juiz. Vou tomar uma água. Tomem água. Então, como dito, a reparação ela vai analisar a relação vítima e dano, não se preocupando muito com a situação do réu, a quantidade de culpa grave, culpa média dele, certo, que vai ser avaliado, mas não é o objetivo principal. No direito comparado, nós temos a figura, a doutrina dos punitive damages, da indenização punitiva, pela qual não só buscaria-se
buscaria-se também a indenização pelo analisaria a conduta do ofensor e objetivaria puni-lo também, para não praticar novamente, para servir de exemplo, como também é conhecido por exemplary damages em outros institutos, como na Inglaterra. Pois bem, na doutrina brasileira, alguns autores já tentam inseri-lo, mas não como uma... vale ressaltar que no direito americano, eles se valem da common law, da common law. E não há uma legislação específica em alguns estados. Alguns estados até têm, mas é uma parte do direito privado que por muitas vezes vai ser pelos costumes do povo, entende? E aí, eles analisariam o grau de culpa que esse ofensor teve, quão ilícito foi aquele ato, para indenizar, muitas vezes em valores altos, mas com critérios bem definidos. E seria um instituto diferente do dano moral no direito civil americano. Agora, no Brasil, alguns doutrinadores está sendo gradativamente aceito, embora não seja condizente com o previsto na Constituição de 88, que nos incisos 5 e 10 fala sobre a reparação para o status anterior, para reparar a vítima, que seria uma indenização, que não seria uma punição. Até porque a punição, em regra, cabe ao direito penal. Porém, a doutrina e a jurisprudência, em alguns casos, está adotando a doutrina dos punitive damages, mas não da forma que vem dos Estados Unidos. Ela seria mais como um critério do dano moral, que serviria... aqui temos duas coisas, e aqui tem o dano moral. O dano moral, primeiro o gênero, o dano moral, e aí se subdividiria entre o punitive damages, para punir o ofensor, e a reparação da vítima. Sendo você exerceria as duas funções e não só a reparação da vítima. Você também objetivaria punir o ofensor para ele não praticar aquilo mais e mais vezes. E faz sentido, né? Porque muitas vezes nós observamos algumas situações que não são ilícitos penais. Porém, na comunidade, na sociedade, são fatos certamente abomináveis que devem ser punidos de certa forma e não só uma restituição ao estado anterior. Mas ainda temos que observar que não seriam critérios objetivos. Que, claro, na jurisprudência que vem aceitando, nós teríamos que observar a condição econômica do agente. Por exemplo, para você punir... Para você reparar esse dano, você precisaria observar a condição econômica do réu, o dolo que ele teve e o ilícito praticado. Pois bem, com requisitos pré-estabelecidos e uma certa ressalva, seria possível inseri-lo, mas precisamos tomar cuidado para que não se vulgarize a indenização, como já bem vem ocorrendo, para as pessoas buscarem se enriquecer no judiciário com indenizações, como as pessoas têm em mente quando pensam nos Estados Unidos e nas indenizações por danos morais. E assim chegamos ao fim da análise do Instituto, concluindo que pode ser benéfico os punitive damages e sua aplicabilidade no Brasil,
Porém, há necessidade de previsão expressa e legal para que não aconteça como vem acontecendo. Alguns julgados permitem, alguns julgados não permitem. E também pela questão social. Aqueles que passaram por alguma situação, eles são mais favoráveis a essa implementação dessa doutrina. Agora, é possível que as empresas sejam contra, dado que implicaria em condenações por maiores valores, certo? Então é isso. Ficamos por aqui. Até a próxima semana. Tchau.